Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí para mais uma reunião de estudos na sexta-feira, e onde a gente vem aprender com o Espiritismo a agir na vida, no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos normalmente. O Espiritismo nos ensina que a religiosidade, a prática religiosa, ela não se circunscreve ao templo, à sede. Ela é importante tão somente quando ela é exercitada lá fora, na vida normal, na vida comum, não é? É comum dentro dos templos a gente ver todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo amigo, todo mundo delicado, mas nem sempre as pessoas que fazem isso dentro dos templos são assim lá fora, não é? Então não adianta nada. Então aqui nós fazemos essa diferenciação com a doutrina espírita, que nos ensina isso. Nós temos até aqui, já resolvemos isso na reunião de diretoria ontem, a sugerir, vou falar isso no final também da reunião, mas sugerir que os espíritas se filiem à Cruz Vermelha Internacional, principalmente aqui em Friburgo, que é uma instituição idônea, uma instituição de respeito no mundo inteiro, e que está fazendo uma coleta de voluntários, de participantes, está requisitando participantes, e é uma excelente oportunidade para os espíritas, para quem quer agir realmente, atuar na assistência aí aos problemas da sociedade, fazer a filiação na Cruz Vermelha, participarem de todas as atividades normais, na vida normal do ser humano, em qualquer lugar que esteja. É como eu falo aqui, eu lembro aqui, o pessoal que mora em apartamento procurar ser síndico do condomínio para ajudar o pessoal do condomínio, para levar a ação espírita da pessoa espírita para contagiar a sociedade. Porque se a gente ficar só no vem ao centro para que seja todo mundo salvo, é o mesmo que as igrejas estão fazendo e o resultado está aí no mundo. De mal a pior. Então nós estamos aqui para justamente nós estudarmos, nós raciocinarmos, meditarmos sobre isso, tirarmos nossas conclusões e começarmos a funcionar como verdadeiros espíritas. Vamos iniciar a nossa reunião fazendo a nossa prece. Queridos espíritos amigos, Jesus, nosso mestre maior, aqui estamos em nome de Deus para mais uma vez fazermos essa análise, esse estudo, essa meditação, reflexões sobre o conteúdo da doutrina espírita que nos revela as leis maiores de Deus, a profundidade e a intimidade das regras gerais para o universo. Por isso nós pedimos que continuemos inspirados, protegidos, todos irmanados nesses pensamentos benéficos e salutares, de estarmos aqui buscando maiores conhecimentos para a maior firmeza e segurança das nossas atitudes durante a reencarnação terrena. Muito obrigado por mais esta oportunidade e que, com a presença e o auxílio dos bons espíritos, e sobretudo em nome de Deus, que nós possamos iniciar o nosso estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Valéria Cristine. Isso é anúncio de artista, né? De atriz. Arte a gente faz bastante. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião hoje, aproveitando, né? Como é bom a gente parar um pouco das nossas atividades no mundo e ter esse tempo para a gente se dedicar a estudar a doutrina espírita, porque, como disse bem o Zé, são nas várias oportunidades. A gente está aqui 1h, né? 1h15 que a gente passa aqui, mas a nossa vivência como espíritas, colocando tudo que a gente aprende aqui em prática, é na vida mesmo, nas nossas relações, no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, né? E a gente sabe que nem sempre são relações harmoniosas, de equilíbrio, e portanto é nosso compromisso e nossa responsabilidade, né? Porque já foi dito, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então a gente tem esses recursos que a doutrina nos oferece, a gente tem a oportunidade nesses momentos de estudar, de refletir. E hoje vamos aqui estudar no Livro dos Espíritos, a partir da questão 558, que fala da ocupação
ocupações e missões dos espíritos. Porque a gente sempre fala aqui, né, que a verdadeira vida é a vida espiritual, que essa vida aqui é uma passagem. Mas, afinal de contas, o que fazem os espíritos? O que a gente vai fazer, né, quando a gente não estiver mais na matéria? Porque aqui na matéria a gente sabe quais são as nossas ocupações, os nossos deveres, que é trabalhar, né, gerenciar a nossa vida na matéria, ter as nossas missões, como a gente vai ver aqui, que cada um de nós tem a sua missão, tem os seus deveres, faz as suas escolhas. Mas quando a gente desencarna, o que acontece? O que acontece com os espíritos superiores, com os espíritos inferiores, do que eles se ocupam? E também depois as missões dos espíritos. Então, a primeira questão aqui é 558. E Kardec pergunta o seguinte: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? E a resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea nem às angústias da necessidade. Então, trabalho é sempre. Quando nós estamos aqui, nós temos sim que, através do nosso trabalho, prover o nosso bem-estar, prover a nossa existência na matéria, né? Mas não é aquele trabalho como a gente conhece aqui, porque aqui a gente tem um corpo, nós somos espíritos habitando corpos. E o corpo, é claro, fica cansado após um dia de trabalho, a gente cansa. Precisamos do sono, que é reparador para as forças físicas. Mas o trabalho na espiritualidade é diferente. Não é um trabalho porque não se tem mais um corpo para administrar, para alimentar, para ter todo aquele cuidado. Mas é um trabalho contínuo, né? Às vezes a gente sempre escuta as pessoas falando, quando morre alguém, morreu, descansou. E nós sabemos que não há esse descanso. É claro que o espírito, dependendo da necessidade de cada um, vai passar por um período de readaptação no plano espiritual. Se ele precisar ser tratado, ele vai ser tratado. Não como nós tratamos o corpo, mas tudo de uma maneira com energia, com fluidos. Ele vai sim se recompor em lugares onde ele vai realmente receber essa ajuda. Mas depois disso, o espírito continua o seu aprendizado ou continua preso às paixões terrenas. Então, o espírito, ele nunca trabalha, né? O corpo, sim, precisa do trabalho. Agora, o espírito não. O espírito está sempre em atividade. Não há uma ociosidade, não se descansa, um descanso eterno, não. Porque a lei do trabalho é uma lei divina. E todos nós espíritos que ora estamos na matéria e ora fora da matéria, nós precisamos nos desenvolver, continuar o nosso desenvolvimento intelectual, continuar o nosso aprendizado e o nosso esforço para se melhorar moralmente. É claro que quando nós estamos aqui, as oportunidades, essas circunstâncias muitas vezes difíceis, penosas, são um estímulo para que nós possamos realmente praticar todo esse ensinamento, praticar a caridade, praticar o bem. Mas a ocupação do espírito, esse trabalho, ele é contínuo. Ora se dá na matéria e ora no plano espiritual. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Então a gente vê, que a gente sabe que há uma hierarquia espiritual. Nós ainda estamos na escala, na classificação de espíritos imperfeitos, pois a gente ainda é muito vaidoso, muito orgulhoso, muito egoísta. Então nós estamos numa posição na escala ainda inferior, mas com as oportunidades que vão se apresentando para a gente se melhorar, para a gente se autoconhecer, para a gente praticar, como a gente já disse aqui. Mas todos dentro dessa hierarquia tem o seu dever, tem o seu papel. E aqui ele pede para ver o item 540, que é uma questão que eu acho que aqui quase ninguém escutou falar sobre a questão 540, né? Que o Zé sempre fala muito dessa questão e realmente a gente aqui entende bem o que eles querem dizer. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio
ou por um impulso instintivo e irrefletido? E a resposta: uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são os agentes sem o saberem. Primeiro, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, todos nós, inferiores, medianos, superiores, somos importantes, porque cada um de nós tem a sua tarefa. E quando nós estamos executando esses deveres, essas missões, na nossa vida cotidiana, ali com aqueles nossos familiares, porque a gente fala às vezes em missão e a gente pensa nas grandes missões. Mas não é uma grande missão ter caridade, perdoar, né? É uma grande missão perdoar, realmente olhar o outro com amor, se colocar no lugar do outro, agir com indulgência. Isso é ou não é uma grande tarefa, principalmente para nós, que somos espíritos ainda inferiores. Então, mesmo nós, nas nossas tarefas, nos nossos deveres, estamos aí ajudando no conjunto, porque o objetivo da encarnação, de nós estarmos aqui necessitando de um corpo, é esse. É a gente se aperfeiçoar e à medida que a gente trabalha, que a gente se desenvolve, nós também somos instrumentos de Deus na prática da harmonia. Então todos, os inferiores também têm a sua importância, participam aí de muitos fenômenos, às vezes sem ter consciência, mas como a gente viu aqui, com o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do livre-arbítrio, eles também vão contribuindo cada vez melhor para gerenciar tudo isso, porque nós estamos num mundo inferior, no planeta Terra, mas nós não somos os únicos, o único planeta habitado. Há todo um universo onde há galáxias, onde há planetas, onde há muitas moradas que precisam ser coordenadas e nós individualmente vamos ajudando de uma forma, cada um fazendo a nossa parte, vamos ajudando nessa regência do planeta Terra e de outros planetas, né? Continuando aqui, ó, 560. Os espíritos têm cada um atributos especiais? Vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernente a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo. Aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água e no ar. E essa colocação aqui final, né, que já cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água e no ar, nos lembra uma frase de Leon Denis, que diz o seguinte, eu vou até ler aqui para a gente guardar bem, porque é uma frase muito boa que cabe muita reflexão aqui para a gente, que diz o seguinte, ó: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né? Isso aqui completa bem o que estava dizendo lá do átomo primitivo ao arcanjo. É a lei de evolução. Então a alma, o princípio
inteligente, ele vai passando pelos reinos, vai se desenvolvendo até o ponto que ele entra, que ele começa a funcionar como espírito, que ele tem consciência de si mesmo, que ele tem o livre-arbítrio. Então a gente vai passando, esse princípio vai passando por esses reinos, como a gente viu aqui, né? Dorme no vegetal, dorme, como a gente viu aqui, né? Dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então a gente vê aqui uma grande lei, a grande lei de evolução, que nós começamos ali e vamos, passo a passo, nos aprimorando. Hoje nós já somos espíritos não primitivos, já passamos pelas primeiras encarnações, onde o instinto dominava. Hoje não, nós já temos um pouco mais desenvolvida a nossa inteligência, mas o nosso desenvolvimento moral ainda é muito pouco. Deixamos muito a desejar nesse aspecto da moralidade, porque para avançarmos em relação a isso, é um trabalho que nós temos que fazer individualmente. Cada um de nós, através do autoconhecimento, admitir realmente que nós ainda compreender qual é a nossa situação, porque essa situação ela não é permanente, né? É temporária. E depende de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso aprimoramento, as encarnações futuras e até a nossa situação quando nós deixarmos a matéria. Porque se nós continuarmos apegados, com tantas dificuldades, se esforçando tão pouco como a gente faz, a nossa situação espiritual, quando nós deixarmos a matéria, ela vai continuar penosa, porque nós vamos não ter mais um corpo, mas vamos continuar apegados às paixões, vamos continuar apegados à matéria. E esse entendimento é fundamental, porque norteia a gente sabe, né? Norteia a nossa visão, a gente sabe que nós estamos aqui com um objetivo, né? Que é vencer exatamente essa influência da matéria. É compreender que a gente precisa sim evoluir, que a gente precisa, através do trabalho, ter sim a nossa casa, poder se alimentar, mas é necessário também compreender que isso tudo é passageiro. Que a grande tarefa, a grande missão de cada um de nós aqui é o aperfeiçoamento, até para que nós tenhamos condições melhores de compreender, né, no plano espiritual quando para lá nós formos. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem de maneira penosa. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Então, todos nós, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E todos nós vamos passando pelas etapas de aprendizado. É necessário, ora em planetas inferiores, ora em planetas de provas e expiações que são adequados exatamente para o nosso nível ainda inferior. Quando nós nos melhorarmos, vamos habitar planetas de regeneração, planetas superiores, e assim vamos avançando, como a gente viu ali, do átomo ao arcanjo. Né? O arcanjo é considerado um espírito mais puro, mas ele não foi criado assim, não, ele foi criado como nós. Passou por todas as funções, passou por o seu aprendizado na matéria, tanto que o espírito, quando não precisa mais de encarnar, quando é um limite, porque as pessoas perguntam, quantas encarnações são necessárias? Quantas o espírito necessitar para se aprimorar. E quando não é mais necessário, que ele já adquiriu todo o conhecimento que ele podia estando na matéria, ele só vai ficar na erraticidade, ele só vai viver a vida espiritual, mas não na ociosidade como a gente viu, exercendo outras funções, ajudando os espíritos que ainda são inferiores nessa hierarquia que a gente está vendo aqui. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Que querias que eles fizessem por toda a eternidade?
A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Aquela ideia de morreu, descansou, está no céu. É uma ideia muito realmente de ociosidade. O trabalho é que gera, que incentiva o espírito. O trabalho é que impulsiona a gente para ir para frente, a querer saber mais, a querer praticar tudo, né? Qual é a natureza de suas ocupações, desses espíritos aí que já são mais elevados? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. E a gente acha pouco o trabalho que eles têm? Vamos ler de novo, ó. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. De ociosidade, isso aqui não tem nada, né? Muito pelo contrário. Toda essa harmonia que a gente observa nas pequenas como nas grandes coisas são realmente dirigidas por esses espíritos que estão, claro, numa ordem mais elevada, estão obedecendo às ordens de Deus, obedecendo às suas leis e ajudando na execução dessas leis. Né? Os espíritos, por exemplo, que nós temos, os espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, já é um espírito acima de nós, já é um espírito elevado. E é um espírito que cada um tem. Cada um de nós tem o seu espírito protetor, tem aquele amigo de todas as horas, com quem a gente pode contar, tem os amigos espirituais que nos fortalecem, e sem essa ajuda, seria muito mais difícil para nós a permanência na matéria. Porque nós sabemos que nós estamos aqui para vencer essa influência, mas a matéria ainda exerce um fascínio sobre nós. Nós ainda estamos muito mais voltados para ter do que para ser. E o que fica no final das contas, quando a gente deixa o corpo? É o ser. E às vezes a gente negligencia uma existência inteira, só querendo ter, acumular bens, e quando a gente morre fica tudo aqui. Nem o nosso corpo que nós utilizamos, ele vai com a gente, não. Tudo fica. O que é da matéria, fica na matéria. Agora, os valores do espírito, do ser, esse não. Esses são nossos. As virtudes, as paixões, a inteligência são atributos da alma, não do corpo. Isso tudo vai ficar. Então nós temos sim que investir mais nesse sentido do que no sentido material, porque esse é temporário, passa muito rápido, né? As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo, pela consciência que eles têm de ser úteis. Então, claro, é uma atividade intensa. Isso a gente pode observar durante a noite, quando a gente dorme. Porque o que acontece durante a noite? O corpo descansa, necessita desse descanso, desse reparo de energias. Agora o espírito não. O espírito, ele se emancipa nesse momento. Nós temos um capítulo aqui, questões que falam só sobre isso, a emancipação da alma, que são exatamente esses processos, sonambulismo, êxtase, que estão dentro desse capítulo da emancipação da alma. Nós não ficamos ali presos com o nosso corpo, não. É um momento que a gente se liberta. É uma liberdade condicional, porque nós temos que retornar ao corpo, nós temos que retornar à nossa vida ali quando a gente acorda, a nossa atividade aqui na matéria. Mas todas as noites é isso que acontece. E a gente observa, é incessante. Né? Às vezes a gente se recorda através de um sonho que a gente teve. São visões da alma. E como a gente está ligado ainda ao corpo, o corpo, a gente acorda de manhã e lembra às vezes de algum sonho agradável ou desagradável. É a atividade do espírito. O espírito, ele não morre. O espírito não cessa. Ele pode, como a gente viu aqui, ter, dependendo da situação de cada um, paralisado por um momento, através de um sono reparador, a sua atividade no plano espiritual quando desencarna. Mas nós estamos em constante atividade. E a gente observa que tem noites que a gente dorme,
que no dia seguinte a gente acorda extremamente cansado, porque a nossa atividade espiritual ela é tão intensa, o nosso trabalho é intenso e a gente acaba registrando isso na matéria, aquela sensação de cansaço, porque nós estamos ligados ainda àquele corpo. Então é uma atividade incessante, é através do pensamento, que é um atributo do espírito, não é um atributo da mente, não. É um atributo do espírito. O cérebro, a mente, é apenas um instrumento para que aquele espírito exerça aí as suas atividades. Concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. À sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto, né? E é fácil a gente observar, é o que acontece aqui na matéria, é o que acontece lá também. É claro que esses espíritos inferiores, eles vão ter também a sua utilidade, como a gente já falou aqui, mas é um trabalho de acordo com a sua natureza. Espíritos superiores têm deveres mais elevados porque já são capacitados para isso, e os inferiores, como a gente viu aqui, ainda não. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou os que não se ocupem de alguma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente que os há, como entre os homens, vivendo apenas para si mesmos. Mas essa ociosidade lhe pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade e são então felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porque em sua origem eles são como crianças recém-nascidas que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. E é o que acontece aqui na matéria, acontece também no plano espiritual. Não há pessoas que a gente conhece, em muitos momentos da vida até a gente também participa disso, com essa ociosidade, com essa preguiça, essa vontade de deixar tudo como está, né? A gente se acomoda ali, né? A famosa zona de conforto, né? Aquela zona de conforto ali é onde eu conheço, eu sou assim mesmo, porque é claro que mudar dá trabalho. É claro que a gente olhar para dentro, a gente olhar para si mesmo não é, na maioria das vezes, muito agradável, não, porque a gente vai se deparar com uma pessoa que a gente não gostaria de ser, mas que a gente ainda é, né? Com muito orgulho, com muito egoísmo, com muita pouca vontade, porque é necessário sim a gente evoluir, olhar para dentro, e isso não é agradável, não é mesmo agradável na maioria das vezes, porque as circunstâncias acontecem, a gente às vezes acha que já melhorou, que já evoluiu, e às vezes acontece uma circunstância, a gente se vê ali fazendo as mesmas coisas, agindo, pensando, sentindo igual. Então, é oportuno que essas coisas às vezes desagradáveis aconteçam para a gente ver realmente se a gente está melhorando. São as provas, são as expiações que nós aqui somos submetidos exatamente para isso, para nos testar de como a gente está. Né? E é importante, como a gente viu aqui, esse autoconhecimento é fundamental. Tantas filosofias, né, filósofos do passado sempre falaram sobre isso, porque é importante. Por mais que seja desagradável, só assim que nós vamos melhorar. E é preciso sair dessa zona de conforto que a gente gosta, de achar que a gente é assim. Não, nós estamos assim, nós não somos assim. E para nós estarmos em uma situação melhor, depende de nós, depende do nosso esforço, depende da nossa atividade, como a gente viu aqui. E muitas vezes a gente se entrega aí a esse ócio, a essa preguiça. E tem muitos espíritos que são assim também, que não exercem nenhuma atividade útil na Terra, que são voltados só para si mesmos, para o seu mundo, para as suas coisas. E a gente vê que chega um momento para esse espírito em que ele vai ser tocado pela dor, principalmente, que a dor é um aguilhão de despertar para a nossa vida. Nós acabamos agora aí de passar
de completar um ano aí da tragédia que a gente passou aqui, dos flagelos destruidores, que a gente estudou muito aqui na época, falou, que tem esse objetivo, fazer um despertar coletivo em vez do despertar individual. E os espíritos perguntam, Deus não teria outros métodos para aplicar, para a gente melhorar? Tem, e ele aplica todo dia. Só que de vez em quando a gente precisa de um sacode mesmo, do empurrão. É lá a lei de destruição, que também é uma lei divina. Aos nossos olhos é só desgraça, mas não. Tudo tem a sua ordem no universo, tudo tem a sua razão de ser. Todos aqueles irmãos nossos que desencarnaram de maneira coletiva estavam no momento para o seu desencarne. Não foi uma imprudência de Deus, Deus não olhou, não. Tudo está submetido a uma regra. E uma regra infinitamente justa, infinitamente sábia. Somos nós que ainda estamos nos desenvolvendo espiritualmente, em inteligência, em moralidade, para irmos ao encontro do entendimento e da prática dessas leis. Não tem nada errado, nada que acontece na nossa vida, nenhuma circunstância, nenhuma dor, nenhuma aflição, são sem objetivo. Não são. Tudo que nos acontece é apropriado. De tudo nós temos que tirar realmente um aprendizado. E chega um momento que, por mais que a gente queira ficar nessa zona de conforto, vai acontecer algo para nos impulsionar. Uma doença, uma perda de um ente querido, um flagelo destruidor, que quantos estão passando há um ano atrás fomos nós. E os nossos irmãos lá de Minas Gerais, agora de São Paulo, já estava lá no sul previsto, né, uma seca danada, agora já estava previsto lá uma chuva em grande. Então, quer dizer, numa semana seca, na outra semana uma chuva em excesso. Para quê? E nós que estamos aqui, moradores do planeta Terra, estamos submetidos a isso. Para nós aprendermos e para nós entendermos quantas oportunidades esses irmãos nossos que desencarnaram estão tendo de realmente refletir, de realmente pensar quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, e que eles continuam vivos, porque o espírito ele é indestrutível, é imortal. O que perece, o que morre é o corpo. Esse fica, mas o espírito não. Ele continua, e como a gente está vendo aqui, continuam as suas atividades, continuam com as suas ocupações no plano espiritual, para que, ainda necessitando de provar, de espiar e de evoluir, vão, num momento determinado, reencarnar, voltar de novo para uma matéria, nascer de novo, ter uma nova oportunidade de aprendizado. E assim, de encarnação em encarnação, a gente vai evoluindo, a gente vai cumprindo as nossas tarefas, vai cumprindo os nossos deveres com os nossos semelhantes, ajudando a nós mesmos e também cooperando para que as coisas possam evoluir, né? Então, por mais que a gente fique, às vezes, aí com preguiça ou nessa ociosidade, vai chegar um momento em que o próprio espírito sente essa necessidade de aprender e de evoluir, porque acontece isso também no plano espiritual. Tem espíritos que não queriam reencarnar, que não queriam vir para a matéria? Acontece. E até um certo momento isso é respeitado. Mas chega um momento para esse espírito que é necessário a vinda dele para a matéria. E quando ele não vem por livre vontade, ele vem por imposição, colocado no meio ali, onde ele vai ter as oportunidades de crescimento. Porque, como a gente viu aqui, muitos de nós, né, quando estamos aí almas nenéns, né, almas recém-nascidas, como a gente viu aqui, se é que a gente pode usar esse termo, estamos submetidos só ao instinto, né? Quando a gente é bebê, né? Quando a gente passa pela idade que a gente é bebê, a gente chora porque a gente está com fome, a gente chora porque a gente sente dor. E o espírito também, nas primeiras encarnações, ele também age pelo instinto. E aos poucos ele vai deixando o instinto, vai desenvolvendo a sua inteligência e vai galgando outros degraus, né? Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres,
né? E a gente tem, na reunião de quarta-feira, a gente estava falando exatamente sobre isso aqui, a gente estudando o livro dos médiuns, e a gente se deparou com uma situação lá, falando de como os espíritos influenciam na nossa vida. Né? E a gente estava até falando, mas como é que pode? Uma irmã nossa até comentou, mas como é que pode o espírito ter tanta, assim, os espíritos terem tanta liberdade às vezes, e atuarem às vezes na nossa vida, como eles dizem aqui no livro dos espíritos, que muitas vezes são eles que nos dirigem. Mas ela perguntou, o nosso livre-arbítrio. E o que a gente vai estudar aqui? Essa influência que nós sofremos dos nossos irmãos desencarnados, ela é comum. Primeiro porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Nós somos espíritos encarnados, mas eles também convivem conosco. Eles fazem parte da atmosfera terrestre, espiritual do globo. De cada globo tem a sua população desencarnada, que é ligada por interesses, por apegos aos planetas. E nós temos a nossa população desencarnada que convive conosco. E não é um convívio longe, não, é um convívio diário. É um convívio de todo dia. E nós sofremos influência? Sofremos sim, isso é inevitável. Mas quando a gente sofre essa influência, não é inevitável a gente seguir ou não as sugestões, às vezes, inferiores que a gente recebe. Nem sempre a gente consegue. Eles têm acesso ao nosso campo mental, ao nosso campo de energia. Na maioria das vezes, nós ainda cedemos a esses impulsos, a essas sugestões infelizes, porque nós somos infelizes. Não porque eles simplesmente escolhem alguém, não. Nós os atraímos pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, são portas abertas, são convites que nós fazemos para que eles convivam conosco. E muitas vezes nós, na nossa invigilância, no nosso mal proceder, também fica essa de lá para cá e daqui para lá. É uma via de mão dupla. O que nós vamos fazer com essas influências, com essas sugestões inferiores, é escolha nossa, porque ele pode interferir, mas a responsabilidade é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Então é bom a gente observar que eles convivem, que eles influenciam, isso é um fato inegável. Mas o que nós vamos fazer? E o que a gente pode se proteger? Não é se proteger, mas o que a gente pode ajudar a si mesmo e ajudar a eles também? Se reformando moralmente. Começando por onde? Pelos nossos pensamentos, que é o lugar que a gente dá asa mesmo à nossa inferioridade. Né? Dá asas à imaginação, dá asas à inferioridade, e exatamente aonde eles se conectam com a gente. É uma lei da física, é uma lei de atração, de sintonia. Então o que a gente pode fazer? Percebeu isso, essa influência? Percebeu um desânimo? Às vezes uma situação que a gente está tranquilo, que a gente está equilibrado, começa a ter sentimentos inferiores, começa a se sentir angustiado, aflito, sem uma razão que a gente tem assim de primeiro momento que possa estar nos causando aquilo, sentindo essa aproximação, essa influência, fazendo uma prece por eles, porque muitas vezes eles se aproximam de nós, não para nos atrapalhar, para nos obsediar, mas porque precisam de ajuda. E esse esclarecimento, esse entendimento que a doutrina nos proporciona, ajuda e muito, porque eles compreendem que eles têm que continuar, que eles não estão abandonados, que eles são sim ajudados e que eles devem se abrir para essa ajuda. Isso que muitas vezes eles querem. Uma oração em favor deles, do seu sofrimento, demonstrar para eles através de um pensamento elevado que há pessoas que se importam com eles, que se importam com o seu sofrimento. Então a prece ajuda e muito, é um bálsamo realmente. Mas o que a gente pode mais fazer para ajudá-los e para ajudar a gente também é isso, é essa reforma íntima, é observar os nossos pensamentos. É claro que nós somos inferiores, que nós vamos ter momentos de fraqueza, em que nós vamos deixar, né, essa influência nos dominar, é claro. Mas esse aprendizado do dia a dia, de observar como a gente pensa, o que a gente sente pelo outro, realmente vai nos ajudando. Nos ajuda e ajuda eles também, porque
O que vale é o exemplo. É o exemplo na nossa conduta, é o exemplo na nossa forma de agir. Então, isso faz a diferença. E eles aqui perguntam, né? Se eles estão convivendo com a gente nas nossas ocupações, e eles respondem: os espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E olha que interessante, ó. E é bom que o façam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. E é bom. E às vezes a gente olha isso aqui, bom, é bom sim, muito bom. Por isso que Deus permite, porque se não fosse permitido, se fosse justo, não aconteceria. Se acontece essa influência, é porque ela é permitida por Deus. Deus poderia impedir? Poderia, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio, não interfere no livre-arbítrio desse irmão desencarnado. Por quê? Porque ele sabe que muitas vezes é aquilo ali que a gente está precisando. É aquela influência, é aquele mal-estar que faz com que a gente se volte para dentro, com que a gente reflita. Realmente, eu não estou bem, eu não estou me harmonizando, eu não estou me esforçando o suficiente para deixar de ser assim. Então, eles vão continuar convivendo conosco. E é bom, é muito importante, ó, e é bom que o façam, para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões, porque nós somos cheios de paixões, de vícios, e o nosso esforço em deixar de ser assim é útil também para eles. E eles, às vezes, estão por perto, nos influenciam para exatamente nos provocar, para exatamente fazer com que a gente reflita que nós estamos sofrendo a influência. Não é porque a gente é bonzinho, eles são maus, não. Porque nós temos um mal em nós. Nós ainda temos essas inferioridades e eles convivem porque eles pensam igual, eles sentem igual e eles gostam dessas mesmas atividades, né? Agora falando mais especificamente das missões dos espíritos, né? Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes, né? Ou seja, os espíritos que estão na espiritualidade? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderias compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Aí vem um comentário de Kardec. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espírito, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideias mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais, como a de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhe sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então, a missão dos espíritos, ela é variada ao infinito. Eles têm aqui essas missões, né, de fazer parte de equipes de socorro, de equipes, né, desses irmãos que estão desencarnados, de irmãos suicidas. Tem todo esse trabalho da espiritualidade voltado. Então, as missões são as mais variadas possíveis. E como a gente estava aqui falando da influência, né, que a gente sofre dos nossos irmãos, há também o outro lado, dos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, como eu já falei aqui, que tem a missão e a tarefa de nos ajudar, de nos resguardar,
E nós podemos receber essa ajuda de uma maneira muito efetiva, através da prece, através da força de vontade de mudar o nosso proceder. Então a gente realmente sofre essa influência, sim, mas também, por outro lado, nós somos muito ajudados, né? Aí tem uma pergunta aqui, ó. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e alegra-se de a obter. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Todos nós, não tem essa história, eu não posso ajudar. Todos nós podemos ser úteis, todos nós, através de uma prece. E não é um bálsamo a gente saber de alguém que está sofrendo e interceder, pedir a Deus por aquela pessoa? Quem disse que isso não é uma ajuda? E uma ajuda e tanto, mais às vezes do que uma ajuda material. Porque é uma ajuda de alma para alma. A prece é um socorro. Todos nós podemos ser úteis e desempenhar as nossas funções aqui na Terra de forma útil, como a gente viu aqui, ó. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, aquele que instrui, aquele que governa. E olha a responsabilidade aí dos nossos governantes. Cada um tem a sua tarefa a cumprir, cada um tem a sua responsabilidade. A nossa responsabilidade é dentro do nosso âmbito de convívio. Não é às vezes como um político que governa toda uma população. Ele tem a sua responsabilidade e ele vai ter que pagar por isso. Ele vai ter que prestar contas do que ele fez enquanto estava ocupando aquele cargo. E a responsabilidade é dele. Se ele emprega mal, se ele utiliza os recursos em seu benefício, para alimentar o seu egoísmo, para alimentar o seu poder, a sua vaidade, para aumentar o patrimônio dos seus familiares, ele vai ser responsabilizado por isso. É lei de ação e reação. É uma lei material, uma lei da física. Toda ação gera, consequentemente, uma reação. E se a ação tem o propósito do bem, claro que a reação vai ser no bem. Mas se tem o propósito do mal, o espírito que está provocando vai responder, se não nessa existência, em outra existência. Esse entendimento que precisa ser compreendido pela humanidade. Porque esse sentimento que às vezes a gente experimenta de impunidade é que gera tudo isso, uma sociedade egoísta. Porque as pessoas fazem... Na verdade, nós fazemos muitas vezes, nós agimos e achando que aquilo ali não vai ter nenhuma consequência. E quando a gente age ainda tendo consciência do mal que a gente pode provocar, pior ainda, porque a gente está agindo com conhecimento de causa, mais responsável do que aquele que não conhece, do que aquele que não compreende. Então, se a gente sabe, através da reencarnação, que nós podemos agir no mal, podemos à vontade. Mas a nossa ação no mal, ela vai ter uma resposta que vai ter que ter um retratamento. E assim acontece com toda a humanidade. Porque esse entendimento de que nós estamos aqui, né, uma única vida, só tem uma, gera isso que a gente vê no mundo que prevalece. Vamos aproveitar, vamos passar o outro para trás, vamos roubar aqui, vamos roubar ali, vamos ser corrupto, porque... a gente não vai ser punido mesmo, mas quando a gente começa a entender sobre a reencarnação, aí a coisa muda de figura. Pode ser que até no primeiro momento a gente haja com medo, e se eu fizer isso eu sei que eu vou responder. Pode ser até que o medo seja o mais natural no primeiro momento, mas depois, não. Depois a gente vai aprendendo
que é nossa responsabilidade. Quando a humanidade começar a despertar e a entender sobre isso, tudo vai mudar de figura, né? A gente vai ler em outra cartilha, as coisas vão ser diferentes, porque a gente sabe que a gente é livre para agir no mal, mas a consequência ela vai existir. E se a gente não responder nesse momento, nós vamos responder num outro momento. É o que acontece conosco. Quantas aflições, quantos problemas nós temos em que a gente procura uma causa na atualidade e a gente não encontra. Com certeza, se a gente está passando, é justo, porque Deus assim permitiu. Então, se não está na atualidade, ela está numa vida anterior, em que a gente agiu mal, a gente exercitou mal o nosso livre-arbítrio, e hoje nós estamos respondendo por isso, para quitar, né, toda essa confusão que a gente mesmo causou. Mas esse é um processo natural, que não deve nos gerar culpa ou engessamento, não. É entender que a gente tem que caminhar, que a gente vai para frente com as nossas próprias pernas, sendo ajudado, sendo auxiliado pela espiritualidade, mas é esse o caminho. Então, quando a gente compreender isso, nós, humanidade, compreendermos melhor isso e praticarmos tudo isso, aí as coisas vão mudar de figura, né? Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. A gente observa muitas pessoas com depressão, que não têm ânimo, que não querem, né, aí se melhorar. Por quê? Porque não procuram ser útil ao semelhante, não procuram exercitar uma atividade, porque a gente sabe que o que nos mantém vivos é a atividade intelectual. A gente sabe, né, que muitas pessoas, quando se aposentam, passam por crises, passam por depressão, por causa disso, porque exercem uma atividade, têm uma rotina de trabalho e, de repente, se aposentam. Então, a situação muda. E o que essas pessoas devem fazer? Claro, procurar ser útil de toda forma, um trabalho voluntário. São tantos irmãos, tantas instituições, tantos lugares que precisam de uma visita, de um lugar, tantas coisas nós podemos fazer. Porque quando a gente fica nessa ociosidade, nessa inatividade, isso que acontece. É um desgosto pela vida, é um desânimo, a gente entra naquele processo de só reclamar, de autopiedade, de achar que tudo funciona e para ele nada vai para frente. Esse ciclo aí que a gente acaba enveredando, né? Pois se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida que em nada lhes poderia aproveitar? Entre os espíritos, há também os preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde e à sua própria custa os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que o incitavam à ociosidade, né? Então, a atividade, o trabalho, ele é útil, ele é necessário. A gente não tem que entender trabalho como um castigo, porque a gente às vezes, eu tenho que trabalhar, a gente encara como se fosse um castigo. Não, nós temos que encarar como a oportunidade que nos é apresentada. E trabalho, não só o trabalho material que gera a nossa existência, que supre a nossa existência na matéria, mas principalmente o trabalho espiritual. É para isso que nós estamos aqui, para trabalhar o nosso espírito, para submeter, para deixar que a matéria não nos influencie, mas para que a gente vença essa influência da matéria, para que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui, e aí nós vamos desempenhar essas missões, essas ocupações no plano espiritual, vamos, quem sabe, retornar a um planeta Terra ou ir a outras moradas, já passando por essas fases, poder auxiliar ao outro que está ainda mais em dificuldade do que a gente, e continuar sempre aí nessa atividade, pois é isso que o espírito
tem que fazer, encarnado ou desencarnado, né? Boa noite a todos e obrigada. Muito bem. No último programa que nós apresentamos na televisão, eu e ela, nós falamos muito sobre Madre Teresa de Calcutá, mostrando e desmistificando que não é ser espírita que nós estamos resolvendo o problema. Nós muitas vezes, como eu disse aqui no início da reunião, nós temos a teoria espírita, aceitamos, é sensata, é lógica, convence, etc. Mas entre isso e nós colocarmos em funcionamento, vai uma distância muito grande. E muitos espíritos que não são espíritas, que não conhecem a doutrina espírita, nessa encarnação pelo menos, agem como se deve agir, como o verdadeiro espírita deveria agir. Dei o exemplo várias vezes de Madre Teresa de Calcutá, por um livro que foi lançado a respeito dela, que é Madre Teresa Venha Ser Minha Luz, foi lançado nos Estados Unidos, já traduzido aqui no Brasil, onde através de cartas que ela escrevia, porque quando os biógrafos escrevem sobre alguma personalidade, eles sempre têm às vezes algumas tendências, não é? Em enaltecer demais, ou às vezes em carregar demais. Então, essa obra ela é insuspeita, porque ela foi elaborada a partir de cartas que Madre Teresa de Calcutá escreveu, e foram centenas ou milhares, e que dali foram tiradas as dúvidas, e principalmente a grande dúvida de Madre Teresa estava justamente calcada na existência de Deus. E como nós falamos nisso no último programa, esse que está circulando aí, amanhã, aliás, 9 horas da manhã, ele reprisa, domingo também, 9 horas da manhã, ele reprisa. Então amanhã, às 9 horas, quem não assistiu e puder assistir, canal 20 TV Focus, nós vamos estar lá esclarecendo sobre Deus e mostrando as dúvidas que Madre Teresa de Calcutá tinha sobre Deus. Ela chegava a duvidar da existência de Deus. Claro, esse Deus que as igrejas pregam aí não existe. Isso é uma fantasia, é um boato. E ela dizia que não só ela, mas os santos, e vários foram eles, os iluminados que estiveram no planeta, que também duvidavam da existência do Deus, mas o Deus que a igreja ensina. O Espiritismo veio reformar essa ideia de Deus, veio colocar Deus não a cópia do homem, mas colocar o homem a cópia de Deus. Então, nós fizemos um destaque muito importante a respeito disso, mostrando essa prática. Teresa de Calcutá não sabia se existia mesmo Deus, mas cumpria todas as determinações do universo, da harmonia do universo, em termos morais, em termos pessoais. Ela tinha dúvida, mas ela fazia. E nós espíritas conhecemos, nós podemos até nem ter dúvida, mas às vezes temos muita dificuldade de fazer. É natural. Se não fosse assim, nós não estaríamos nesse planeta. Calcutá veio dar um impulso, dar um exemplo, mostrar como é possível fazer, mesmo na ignorância, entre aspas, a respeito da coisa. Mas o certo, o amor, a solidariedade, a fraternidade é o que devemos fazer. É a nossa função. Não era só dúvida de Calcutá, como eu esclareci lá, é dúvida ainda hoje do Papa Bento XVI, o maior teólogo da maior igreja do mundo, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de adeptos, perguntou recentemente, que eu já mostrei várias vezes, e mostrei nesse programa aí, onde estava Deus quando aconteceu o nazismo, que não tomou providências, que deixou prevalecer o mal sobre o bem. Então, a pergunta de Bento XVI, onde estava Deus? E diante daquela pergunta que a menina fez, de 12 aninhos, lá do Japão, por que as crianças morrem nessas catástrofes, nessas tragédias? E ele disse que foi sincero em dizer que não sabia explicar, isso era um mistério de Deus. Espírita não tem mistério, espírita não tem dúvidas que não sejam esclarecidas à luz da ciência, da filosofia e da religião. Espírita não guarda essas dúvidas, mas guarda sim a grande dificuldade de colocar em prática. Faz parte das nossas existências. Nós, claro, espíritas, temos mais recursos em nos convencer do que os outros. E muito será pedido a quem muito foi dado. Logo, nós seremos mais cobrados ainda. Mas é difícil. E nós temos, como ela disse muito bem, que fazer o exercício, que tentar vencer essas nossas paixões,
que variam entre nós na proporção da nossa própria evolução, da nossa própria capacidade. As dificuldades são diferentes, muito diferentes para todos nós. Tem pessoas que têm uma incrível dificuldade em perdoar. Tem outras que têm uma enorme facilidade em perdoar. E tem outras que nem perdoam nunca, porque nunca se ofenderam. Como foi o ensinamento do Gandhi? Perguntaram para ele, quantas vezes já perdoou? Ele falou, nunca. Mas você nunca perdoou? Nunca. Porque nunca ninguém me ofendeu. E como ele teve motivos para ser ofendido, e foi. Mas foi aos olhos dos outros. Então veja como é variável essa situação, mesmas situações, para todos nós transformarmos em ação. Mas quantos exemplos lindos nós temos? Se você nunca foi ofendido, você está realmente livre de perdoar. Não precisa perdoar, porque nunca se ofendeu. Até chegar ao ponto de nunca se ofender, veja o nível de evolução que as pessoas têm. E são os espíritas? Não, são todos que despertam para as leis de Deus, que são universais, são da vida. Estão nas flores, no verde das árvores, estão no céu, nas águas, estão nas pedras, estão, enfim, em tudo. É só nós desenvolvermos esse sentimento, que é muito importante, muito importante. Então nós demos lá uma colocação muito clara, muito boa, principalmente para quem não conhece Espiritismo, a respeito de Deus. Deus das igrejas não é o Deus que funciona no universo. O Deus que funciona no universo é esse que não discrimina nada e ninguém, mas permite que cada um faça o que bem entender e sofra as consequências. Isso não é legal? Claro que é legal. Mas quando a gente vem para a Terra, nós viemos, já que a Terra é uma escola, a gente vem para o recreio. E não quer sair do recreio. Chamam para, olha, vem para... Não, nós estamos no recreio. Muitas pessoas só vão perceber que estavam na escola quando já estão na época de os outros irem embora, os colegas vão embora. E ela continua no recreio. Por isso que às vezes bate uma dor, bate uma doença, bate uma tragédia, que aí lembra o pessoal, tem que ir para a sala, tem que ir lá para as carteiras, tem que pesquisar. É uma escola? Sim, mas o recreio é para alguns momentos, e não para a gente mergulhar nele. E normalmente nós temos uma tendência de ficar no recreio, na escola da vida, como o gordo tem tendência de comer pizza. Bota o gordo trabalhar numa pizzaria, que é uma desgraça, ele adora, vai amar e vai se prejudicar terrivelmente. Assim que é por isso, dessa forma nós viemos para a Terra. A Terra tem tudo que a gente ama, tem tudo que a gente quer, mas não é para isso, é para você resistir e sair disso. Muito bom o assunto, muito bem colocado, muito bem apresentado pela Valéria. E nós vamos assim, depois dessas reflexões, depois desse estudo que nós fizemos, como eu sempre digo, coisas que vocês já sabem, mas com certeza tiveram hoje reflexões que ainda não tinham tido. Então peguem nisso, se peguem nisso e desenvolvam isso por conta própria.